Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje vamos ler mais 3 capítulos do livro de Levítico, os capítulos 7, 8 e 9. Amém? Então vamos orar? Pai querido, Pai amado, Pai de misericórdia, muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo maravilhoso, tempo de estudo, tempo de leitura. Gratidão, Pai. Agradeço por cada pessoa que continua conosco. Abençoa, Senhor, o nosso entendimento. Derrama sobre nós a revelação do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, Senhor, neste dia, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, então, livro de Levítico, capítulo 7. Do mesmo modo, esta é a lei da oferta pela transgressão. É coisa santíssima. No lugar onde eles matam a oferta queimada, eles matarão a oferta pela transgressão, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. E dela ele oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a entranha, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre os lombos, e o redanho que está sobre o fígado, com os rins se tirará. E o sacerdote a queimará sobre o altar em oferta feita por fogo ao Senhor. Isto é uma oferta pela transgressão. Todo homem entre os sacerdotes a comerá. No lugar santo se comerá. É coisa santíssima. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela transgressão. Há uma só lei para elas. O sacerdote que fizer a expiação a terá. E o sacerdote que oferecer a oferta queimada de algum homem, este sacerdote terá a pele da oferta queimada que ele oferecer, e toda oferta de alimentos que se assar no forno, e tudo o que se preparar na frigideira e na panela, será do sacerdote que a oferecer. E toda oferta de alimento misturada com óleo ou seca será de todos os filhos de Arão, assim de um como o outro. E esta é a lei do sacrifício das ofertas de paz que ele oferecerá ao Senhor. Se ele oferecer por ação de graças, então com o sacrifício de ação de graças, ele oferecerá bolo ázimos misturados com óleo e coscorões ázimos ungidos com óleo, e os bolos misturados com óleo de farinha fina fritos. Além dos bolos, ele oferecerá como sua oferta pão levedado, com o sacrifício de ação de graças das suas ofertas de paz. E de toda a oblação ele oferecerá uma por oferta alçada ao Senhor, e será do sacerdote que espargir o sangue das ofertas de paz. E a carne do sacrifício de suas ofertas de paz, por ação de graças, se comerá no mesmo dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. Mas se o sacrifício da sua oferta for um voto ou oferta voluntária, se comerá no mesmo dia em que oferecer o seu sacrifício. E no dia seguinte, o que restar também se comerá. Mas o restante da carne do sacrifício, ao terceiro dia, será queimado com fogo. E se alguma carne do seu sacrifício das ofertas de paz se comer no terceiro dia, não será aceito, nem será imputado ao que ofertou. Será uma abominação, e a alma que a comer levará a sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa impura não será comida, será queimada com fogo.
E quanto à carne, todo aquele que estiver limpo pode comer dela. Mas a alma que comer da carne do sacrifício das ofertas de paz, que pertencem ao Senhor, tendo ela sobre si a impureza, aquela alma será extirpada de seu povo. Além disso, a alma que tocar em alguma coisa impura, como a impureza de homem ou qualquer animal impuro, ou qualquer coisa abominável impura, e comer da carne do sacrifício das ofertas de paz que pertencem ao Senhor, aquela alma será extirpada do seu povo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Não comereis gordura de boi, nem de ovelha, nem de cabra. E a gordura do animal que morre por si, e a gordura do que é dilacerado por animais, poderá ser utilizada em qualquer outro uso, mas de nenhuma maneira comereis, porque qualquer que comer a gordura do animal oferecida por homens ao Senhor em ofertas feitas por fogo, essa alma será cortada do seu povo. E também nenhum sangue comereis, quer de aves, quer de animal, em qualquer das vossas habitações. Toda alma que comer qualquer tipo de sangue, essa alma será cortada do seu povo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Aquele que oferecer o seu sacrifício das ofertas de paz ao Senhor, trará a sua oblação ao Senhor do seu sacrifício das ofertas de paz. Suas próprias mãos trarão as ofertas do Senhor feitas por fogo. A gordura com o peito ele trará, para que o peito possa ser movido por uma oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. E a espádua direita dareis ao sacerdote, por oferta alçada dos sacrifícios de vossas ofertas de paz. Aquele que entre os filhos de Arão oferecer o sangue das ofertas de paz e a gordura, esse terá a espádua direita por sua porção. Porque o peito movido e a espádua alçada eu tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios das ofertas de paz, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por estatuto eterno entre os filhos de Israel. Esta é a porção da unção de Arão e da unção de seus filhos, das ofertas do Senhor feitas por fogo, no dia em que ele os apresentou para ministrar ao Senhor o ofício do sacerdócio. Que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu, por estatuto eterno, através de suas gerações. Esta é a lei da oferta queimada e da oferta de alimentos, e da oferta pelo pecado, e da oferta pela transgressão, e da oferta das congregações, e do sacrifício das ofertas de paz, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ele ordenou aos filhos de Israel que oferecessem suas oblações ao Senhor no deserto do Sinai. Levítico capítulo 8. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma Arão e seus filhos com ele, e as vestes, e o óleo da unção, e um novilho por oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e um cesto de pães ázimos. E reúne toda a congregação à porta do tabernáculo da congregação. E Moisés fez como o Senhor lhe ordenou,
e a assembleia foi reunida à porta do tabernáculo da congregação. E Moisés disse à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés trouxe Arão e seus filhos e os lavou com água, e lhe vestiu a túnica, e cingiu com o cinto, e vestiu-lhe o manto, e colocou o éfode sobre ele, e cingiu com o cinto o tecido do éfode, e o ajustou nele. E ele pôs-lhe o peitoral, ele também colocou no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça, e também sobre a mitra, na sua parte frontal, ele pôs a lâmina de ouro, a coroa santa, como o Senhor ordenou a Moisés. E Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e o santificou. E ele aspergiu 7 vezes o altar e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e o seu pé, para santificá-los. E ele derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. E Moisés trouxe os filhos de Arão e colocou as túnicas sobre eles, e cingiu-os com o cinto, e colocou neles gorros, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele trouxe o novilho por oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho por oferta pelo pecado, e o matou. E Moisés tomou o sangue e o pôs sobre os chifres do altar e em redor com seu dedo, e purificou o altar. Depois derramou o sangue na base do altar e o santificou para fazer reconciliação sobre ele. E ele tomou toda a gordura que estava na entranha e o redanho sobre o fígado e os 2 rins e sua gordura. E Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho e o seu couro e a sua carne e o seu esterco ele queimou com fogo fora do acampamento, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele trouxe o carneiro da oferta queimada, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e ele o matou. E Moisés espargiu o sangue sobre o altar e ao redor. E ele cortou o carneiro em pedaços, e Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. E ele lavou a entranha e as pernas com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Era um sacrifício queimado de cheiro suave, uma oferta feita por fogo ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. E ele trouxe o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e ele o matou. E Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o dedo grande do seu pé direito. E ele trouxe os filhos de Arão, e Moisés pôs o sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o dedo grande do pé direito. E Moisés espargiu o sangue sobre o altar e ao redor. E ele tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que estava na entranha, e o redanho sobre o fígado, e os 2 rins, e a sua gordura, e a espádua direita. E do cesto dos pães ázimos, que estava diante do Senhor, ele tomou um bolo sem fermento, um bolo de pão azeitado, e uma obreia,
e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isso ele pôs nas mãos de Arão e sobre as mãos de seus filhos e os moveu por oferta movida perante o Senhor. E Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre a oferta queimada. Estas foram congregações por cheiro suave, isto é, uma oferta feita por fogo ao Senhor. E Moisés tomou o peito e moveu por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi, pois, a parte de Moisés, do carneiro da congregação, como o Senhor ordenou a Moisés. E Moisés tomou do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, e santificou a Arão e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne na porta do tabernáculo da congregação, e ali a comei com o pão que está no cesto das congregações, que eu ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. E o que restar da carne e do pão queimareis com fogo. E não saireis da porta do tabernáculo da congregação por 7 dias, até se cumprirem os dias da vossa consagração. Por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se fizesse, para fazer expiação por vós. Portanto, ficareis à porta do tabernáculo da congregação, dia e noite por 7 dias, e fareis a guarda do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Então Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenou pela mão de Moisés. Levítico capítulo 9. E aconteceu no 8º dia que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel. E ele disse a Arão: toma um novilho por oferta pelo pecado e um carneiro por oferta queimada, sem defeito, e oferece-os perante o Senhor. E os filhos de Israel falará dizendo: tomai um cabrito de entre as cabras por uma oferta pelo pecado, e um novilho e um cordeiro, ambos de 1 ano, sem defeito, por oferta queimada. Também um novilho e um carneiro, por ofertas de paz, para santificar perante o Senhor, e uma oferta de alimentos, misturado com óleo, porque hoje o Senhor vos aparecerá. E eles trouxeram o que ordenara Moisés diante do tabernáculo da congregação, e chegou-se toda a congregação e ficou de pé perante o Senhor. E disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: vai até o altar e oferece a tua oferta pelo pecado e a tua oferta queimada, e faz expiação por ti mesmo e pelo povo. E oferece a oferta do povo e faz expiação por eles, como ordenou o Senhor. Por isso Arão foi ao altar e matou o novilho da oferta pelo pecado, que era para si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre os chifres do altar, e derramou o sangue na base do altar. Mas a gordura e os rins e o redanho sobre o fígado da oferta pelo pecado, ele queimou sobre o altar.
como o Senhor ordenou a Moisés. E a carne e o couro ele queimou com fogo fora do acampamento. E ele matou a oferta queimada, e os filhos de Arão lhe apresentaram o sangue que ele espargiu sobre o altar ao redor. E eles lhe apresentaram a oferta queimada com os seus pedaços e a cabeça, e ele queimou-os sobre o altar. E ele lavou a entranha e as pernas e as queimou sobre a oferta queimada no altar. E ele trouxe a oferta do povo e tomou o bode, que era a oferta do pecado pelo povo, e o matou e o ofereceu pelo pecado como o primeiro. E ele trouxe a oferta queimada e a ofereceu de acordo com o costume. E trouxe a oferta de alimentos, e dela tomou um punhado, e a queimou sobre o altar, ao lado do sacrifício queimado da manhã. Ele também matou o novilho e o carneiro por sacrifício das ofertas de paz, que era pelo povo. E os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue que ele espargiu sobre o altar e ao redor. E a gordura do novilho e do carneiro, e a cauda, e o que cobre a entranha, e os rins, e o redanho sobre o fígado. E eles colocaram a gordura sobre os peitos, e ele queimou a gordura sobre o altar. E os peitos e a espádua direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés ordenou. E Arão levantou as suas mãos em direção ao povo e os abençoou. E desceu depois de ter oferecido uma oferta pelo pecado, e a oferta queimada e a oferta de paz. E Moisés e Arão entraram no tabernáculo da congregação e saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E saiu um fogo de diante do Senhor e consumiu sobre o altar a oferta queimada e a gordura. Vendo isso, todo o povo gritou e caiu sobre as suas faces. Amém? Bom, terminamos mais 3 capítulos. Tem algumas palavras que não estão bem no nosso cotidiano, né, irmãos? Então eu vou deixar os significados aqui, tá bom? Vou escrevê-los aqui, que é a oblação, espádua, redanho, obreia, né? Obreia, tá bom? Aí se vocês também têm alguma palavra que vocês não conhecem, deixa aqui nos comentários que a gente busca informação do que significa, tá bom? Deus abençoe sua vida, excelente leitura, que Deus revele tudo o que Ele precisa revelar para você, que você precisa, tá bom? É o que eu desejo de coração, que a leitura esteja sendo maravilhosa, edificante, transformadora, reveladora. Amém? Deus abençoe grandemente você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.